Uma disputa em 2022, eu estou pegando aí a frase do Fachin, né? O ministro Edson Fachin afirmou que teria sido bom se Lula tivesse disputado a eleição de 2018. Eu acho que eu queria corrigir a frase do ministro Fachin. Eu acho que seria melhor ainda, ou será melhor ainda, se Lula puder disputar a eleição de 2022 e nós virmos uma disputa acirrada, uma disputa ranhida entre Bolsonaro e Lula. Eu sei que muitos, quando pensam, quando ouvem essa minha fala, ficam dizendo, poxa, mas como assim, né? Eu vou explicar a perspectiva minha, por que eu acho que isso seria bom. Primeiro, vale a pena falar, alguns vão dizer, não, isso será péssimo para o país, a polarização, conflito, a sociedade entrará em colapsos, conflitos entre as famílias já são enormes, eles vão piorar ainda mais. É, Olha, pode haver polarização, sim, não é o estilo de Lula, vem sendo, ou foi, né? Foi como Bolsonaro conseguiu emergir, mas Lula ao contrário, quer dizer, Bolsonaro ele entende que a vitória dele na eleição de 2018 se deveu à radicalização. E Lula entende que as vitórias dele, né, se deveram à moderação. Né? Todo mundo se lembra, em 2002, no processo eleitoral, a Carta aos Brasileiros. O Lulinha Paz e Amor. Então, os dois entrarão na disputa, caso ela aconteça, né, com perspectivas diferentes. Lula é um ator muito racional, muito treinado na política. Bolsonaro, não tem a menor dúvida, quer dizer, se comunicou muito bem, é muito capaz do ponto de vista eleitoral, né? Foi eleito presidente, né? Certamente muito mais capaz de qualquer um que não foi eleito. Então, para mim, não é certo que haveria essa polarização do ponto de vista dos candidatos de suas campanhas. Tá? Mas vamos supor que haja. Vale a pena pagar esse preço para que os dois, uma disputa entre os dois, ajude a estruturar o sistema partidário brasileiro? Aí entra a minha perspectiva. Sim, vale a pena. Nós hoje temos uma legislação que impede a coligação para a eleição proporcional. Eleição de 2020, municipal, São Paulo, 16 candidatos. Por que tantos candidatos? Porque todo mundo, sabendo que está proibido, ó, diante do fato de estar proibida a coligação para eleição proporcional, quer lançar candidato para puxar sua chapa, para puxar sua nominata de vereadores, eleger mais vereadores. Então, criou-se esse incentivo. Na eleição nacional de 2022, essa lei estará valendo, proibida a coligação para deputado federal. Se a gente pensar lá o caso do deputado Orlando Silva, né, do PCdoB, ele foi eleito, ele só é deputado graças aos votos do PT na eleição de 2018. Ele foi o último da coligação. A coligação foi PT-PCdoB. Se ele tivesse sido candidato somente pelo PCdoB, com essa atual regra, ele jamais teria sido eleito. Para eleger um deputado, o mínimo que um partido tinha que ter era 301 mil votos. O PCdoB, somando a votação dele, Orlando Silva, com a da outra candidata, um partido pequeno só lançou 2 candidatos, tiveram 80 mil. Eu não vi quantos foram os votos de legenda, certamente não chegaria os 301 mil necessários para eleger um deputado. Ele conseguiu ser eleito, portanto, graças aos votos de Alexandre Padilha, Zaratini, Paulo Teixeira e muitos outros deputados federais do PT que foram eleitos em São Paulo. Então isso vai deixar de acontecer na eleição que vem. Se você tem uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro, os dois vão contribuir enormemente para consolidar o sistema partidário em 2 grandes partidos, um de direita, PSL, tudo indica que Bolsonaro vai voltar para o PSL, e outro de esquerda, o PT. Eles levarão a concentração das votações, porque imaginemos, né, Lula candidato, não faz o menor sentido Flávio Dino sair candidato a presidente. Então cai uma candidatura que seria de centro-esquerda, de esquerda, né? Flávio Dino vai para o caminho que seria mais certo do ponto de vista dele. Ele sabe que não teria a menor chance com Lula candidato, ele não ia querer ficar sem mandato, né? E aí ele disputaria uma vaga, só uma vaga tem, né, para o Senado pelo Maranhão. Marina não será candidata, ela teve um desempenho pífio na eleição de 2018, 1% de votos, quer dizer, ela correria o risco nessa eleição de ter menos ainda. Ciro Gomes será inteiramente sufocado pela candidatura de Lula, né, corre o risco, em Lula sendo candidato, ele correria o risco de ser a Marina, né, da eleição de 2022, a Marina de 2018 na eleição de 2022, e aí Lula puxaria uma votação estrondosa
na legenda, nos candidatos a deputado federal do PT, consolidando o PT. O PT hoje já é o principal partido de esquerda, mas consolidaria ainda mais o PT como o partido de esquerda em função da proibição das coligações. E por outro lado o PSL, quer dizer, o PSL não era nada, as pessoas ficam pensando, por eleição para prefeito, vai ter impacto, vai ter impacto. O PSL ficou com a segunda maior bancada de deputados federais, pouco abaixo do PT em 2018, sem ter prefeitos, né? Isso na eleição de 2018, tem meia dúzia lá de prefeitos. Então, com o Bolsonaro sendo candidato à reeleição, em caso ele volte para o PSL, puxando votos no PSL, teria um grande partido de direita. É claro que seria uma pá de cal no PSDB. O eleitorado do PSDB foi inteiramente transplantado para o voto em Bolsonaro na eleição de 2018 e esse transplante, né, teria continuidade numa polarização Lula-Bolsonaro. O nosso sistema partidário é absolutamente ineficiente. Nós somos o país do mundo com a maior quantidade de partidos, tá? Nós temos, a ciência política tem uma medição, número de partidos efetivos. Basicamente, o número de partidos efetivos, para o leigo, o que é isso? Partidos ali que têm 3% das cadeiras de deputado federal. O Brasil tem 16 partidos nessa situação. Em segundo lugar vem Holanda, Indonésia, um país lá do leste europeu com 9 partidos efetivos. Quer dizer, entre 9 e 16 não tem nenhum país. Então, nós somos um absurdo. Nós temos, cada líder fez um partido para chamar de seu, é dono de um partido. Se a gente pegar lá o antigo Partido Comunista Brasileiro, né, os velhos, o Partidão, o velho comunista, quer dizer, Roberto Freire é presidente do partido, eu fiz uma conta lá, né, é um fato, né, eu sei que ele pode ficar chateado com isso, mas é um fato. Ele, quando você pega a longevidade dos papas da Igreja Católica, ele perde para 2 ou 3 papas, o Papa Pedro, o primeiro, né? E aí depois vem em segundo, terceiro lugar, quarto lá, Roberto Freire como presidente do antigo Partido Comunista, já mudou de nome várias vezes, PPS, Cidadania. Então, por que isso é possível hoje? Porque tem um monte de partidos e cada um tem um partido para chamar de seu. Então, alguém que não tem voto, que já teve voto em Pernambuco, depois se transferiu para São Paulo, continua sem voto em São Paulo, quer dizer, é dono de um partido, tem comissão executiva provisória, isso é um instituto que de provisório só tem o nome, ele fica anos a fio ali, e se alguém o desafiar, ele destitui porque é provisório e põe alguém que não o desafie. Esse é um exemplo concreto, mas muitos outros são assim. A Marina tem um partido para chamar de seu, Roberto Freire tem um partido para chamar de seu, todo mundo é dono de um pequeno feudo, né, de uma capitania hereditária moderna, digamos assim. Com essa proibição de coligações, isso vai acabar. Né? E caso haja essa polarização, e caso seja possível essa eleição disputada entre Bolsonaro e Lula, nós estruturaremos o nosso sistema partidário como é na grande maioria dos países. Falta isso ao Brasil. As pessoas dizem, as instituições não estão funcionando, não estão funcionando, não estão funcionando. Ninguém fala do sistema partidário. Se tem uma instituição ruim no Brasil, é o nosso sistema partidário. O nosso sistema partidário precisa ser fortemente depurado, ele é ineficiente, tem político demais para decisão de menos. Tem político demais em partido demais. A Espanha hoje funciona basicamente com PP pela direita, PSOE pela esquerda, aí depois você tem os Cidadanos e o Vox, então 3 partidos pela direita, e do outro lado você tem o Unidos Podemos, o Podemos. Então tem 5 grandes partidos nacionalmente na Espanha. O Brasil pode funcionar perfeitamente com 5 grandes partidos. Não precisa mais do que isso. Não existem 16 ideologias, 16 propostas diferentes, 30 que seja o número nominal de partidos hoje em torno na Câmara dos Deputados. Então, uma eleição faria muito bem ao Brasil, uma disputa em 2022, fazendo coro a Fachin, só que atualizando Fachin. Fachin falou que isso teria sido bom em 2018. Eu digo, olha, tem como corrigir, Fachin. Você deu um voto lá que você não... O senhor, né, melhor dizendo, não declarou Moro suspeito. O senhor pode mudar de voto quando isso for pautado novamente, dizer não, Moro é suspeito, viabilizando a candidatura de Lula e ajudando o sistema partidário a se consolidar no Brasil. Eu sei que em nome, né, porque é claro, né, todo jurista vai dizer que em nome da lei, etc., não vai mudar uma decisão em função de seus resultados, né? Mas nós sabemos que isso também muitas vezes é um discurso para o público, não é algo realmente pensado de foro íntimo. Mas enfim, isso não importa. O fato é que em 2022 seria muito bom para a correção
de uma instituição ruim que tem no Brasil. Não é que ela, eu não digo não está funcionando, ela está funcionando do jeito que ela é. Se mudar, vai ter um outro funcionamento. E esse outro funcionamento será muito mais eficiente, será muito mais útil para a sociedade brasileira. Haverá um downsizing de político, repito, tem político demais para decisão de menos, e haverá uma estruturação muito melhor da política, caso tenhamos, com as atuais regras, né, que é a atual regra de proibição de coligações, uma disputa eleitoral em 2022, Bolsonaro versus Lula. É essa a minha perspectiva e isso contraintuitivamente, mas reflita sobre isso, fará muito bem para o país. Inscreva-se no meu canal, curta o vídeo, chame amigos, parentes para se inscreverem no canal, torne-se assinante do canal, contribuindo um pouquinho aí para que eu me dedique mais a essa atividade. Um grande abraço, tenha um bom dia.